Olá, meu nome é Joaci. Se você chegou até aqui, você certamente leu ou vai ler depois desse vídeo o artigo que eu escrevi a respeito da experiência física da aula. Isso é, em boa medida, nadar contra a corrente e me deslocar neste congresso que trata exatamente da virtualidade e que me parece apressadamente naturalizada por nós. As circunstâncias que nós estamos enfrentando, completamente inauditas, elas apenas potencializam algo que já acontecia antes, que é o fato de que a difusão da internet e da tecnologia da informação, sobretudo a vulgarização dos suportes eletrônicos, como o celular e o tablet e o notebook, entre outros recursos, essa vulgarização ela vinha provocando ou acentuando o esvaziamento da experiência do corpo, que me parece um aspecto central na aula presencial. O que eu quero dizer com isso? Por pior que ela fosse, e era bastante problemática, a aula era como se já tivesse passado para sempre, né? Certamente vamos voltar à experiência da aula presencial, mas por pior que ela fosse, ela era uma experiência indissociável do corpo. Os corpos tinham que se deslocar até um espaço que a gente chamava sala de aula e, querendo ou não, se sujeitar à presença dos outros corpos. A presença do outro corpo nos afeta. Eu, por exemplo, estou falando com uma máquina agora, não sei quem pode me ouvir, e então nesse aspecto é uma experiência solitária e incorpórea. O que vocês vão ver é apenas, vão olhar para uma espécie de lâmpada, que é essa tela onde vocês estão me vendo, e que apenas reproduz a minha imagem. Obviamente que o que vocês vão ver não sou eu, é apenas a minha imagem em movimento gravada por uma máquina. Me parece que esse aspecto está menosprezado nessa avalanche de iniciativas que as universidades estão tomando no sentido de remediar essa situação em que nós somos forçados a nos ausentar fisicamente dos espaços públicos, seja da universidade privada, seja da universidade pública, ou seja, do espaço público da educação, da interação e do chamado ensino-aprendizagem. Né? Então, em boa medida, a minha fala aqui, o artigo que eu disponibilizei, é nada contra a corrente, porque eu venho aqui falar exatamente do que não está se falando, que é da aula presencial. E das perdas que me parecem que são inevitáveis com essa virtualização. Com a virtualização, algo se perde. E eu não quero aqui assumir a posição muito nostálgica e melancólica de achar que basta a gente voltar para a sala de aula tal como ela era para que a gente recupere o que se perdeu. Nós já havíamos perdido com a sala de aula tal como ela vinha e vem funcionando até agora. O retornar ao passado da sala de aula não significa voltar para algo melhor. Mas que precisava, há muito tempo, e eu não estou dizendo nenhuma novidade quanto a isso, passar por uma profunda revisão. Isto
recuperar na sala de aula aquilo que me parece, não só recuperar, mas como acentuar aquilo que me parece decisivo, que é fazer da aula presencial uma experiência do corpo. Ser afetado pela sala de aula, pelos outros corpos, não só do professor, mas pelos outros corpos que estarão ou deveriam interagir ali. O que me parece com a virtualização da sala de aula é simplesmente a transferência e a potencialização dos problemas que a sala de aula já tinha. Eu não acredito que essas tecnologias transformem a realidade da aula. Eu acho que elas apenas potencializam as suas funcionalidades, as avaliações, a interatividade dos alunos, a disciplina com os horários, as entregas dos trabalhos, a vigilância, o policiamento, seja dos alunos, seja dos professores, o autopoliciamento, a alta vigilância, né? Já que nós temos robôs que se programam, né? Que programam inclusive as nossas atividades, que administram a nossa agenda. Veja, eu não quero cair aqui no maniqueísmo, dizer que isso é o fim do mundo, que isso é uma grande desgraça, ou que é a grande panaceia, finalmente o céu é perto e a gente pode tocá-lo com as mãos. Esse maniqueísmo não é científico, né? Não é científico no sentido mais nobre possível da palavra, né? Ele não é rigoroso. É quando muito moralista. Então, o que eu proponho é que a gente reflita de maneira bastante consistente sobre o que significa, que perdas e ganhos efetivos nós temos com a virtualização e, sobretudo, e eu finalizo com isso, sobretudo, lembrar que a primeira mídia somos nós, professores. Nós somos mediadores. Antropologicamente, culturalmente, cabe a nós, professores, na nossa sociedade, com todas as características e contradições que ela tem, sermos a mediação de gerações mais velhas em relação às mais novas, quanto àquilo que deve ser passado em termos do que se considera como conhecimento. Outras sociedades tiveram seus mediadores, nós, professores, somos apenas um deles. Somos apenas um, mas isso não quer dizer que nós somos menos. E me parece que esse mediador, essa, aspas, mídia, que somos nós, professores, estamos muito pouco pensados. Nós estamos muito apegados às mídias tecnológicas e esquecemos que nós mesmos precisamos nos preparar e refletir, tanto quanto for possível, sobre essa nova situação. Sobre as mídias que nós estamos instrumentalizando e, sobretudo, o fato de que nós somos mediadores. E, portanto, devemos estar preparados e muito conscientes desse papel. Bom, isso é apenas uma provocação. Eu tenho no máximo 10 minutos para falar. Eu encerro por aqui para que possa ouvir de vocês, numa interação virtual, o que pensam, o que consideram, tanto sobre o que eu escrevi, como sobre o que eu falei aqui. Muito obrigado. Fica aqui um abraço.